Agora sim, Sónia, a terceira parte da Praça da Alegria para falarmos de burnout. Sabes que a primeira vez que eu ouvi falar nesta doença pensei que tinha sido engano. Sim. Sim, porque eu jogava na PlayStation um jogo chamado Burnout. E disse, bom, ou fui eu que percebi mal... Eu não conheço o jogo, mas tem alguma coisa a ver? Nada. Nada. Não tem... Quer dizer, no fundo... Quer dizer, há ali muita adrenalina junta, de facto, mas será que é também isso? Nós não conseguimos controlar a nossa adrenalina Ao ponto de levar a um esgotamento? Muito bem. Ficamos nervosos? Vamos perceber exatamente que síndrome é este de burnout com o Dr. Pedro Brás, da Clínica da Mente, que já nos tem visitado outras vezes, e um testemunho. O Sr. António Amaral, que nos dá o testemunho de alguém que passou por burnout e é nosso colega de trabalho. Portanto, obrigada por... Olha, e foi uma surpresa para nós também, que eu desconhecia que tinha passado por este problema. Confesso. Sr. Amaral, conte-nos lá como é que descobriu que estava em burnout. Comecei por muito cansaço, principalmente ao levantar, quando não seria essa situação. Mas isso também me acontece muitas vezes. Eu também, é uma dificuldade. Diariamente, eu, por mim, ficava mais meia horinha na cama. Cansaço, não é? Logo pela manhã, irritabilidade, esquecimentos. Mas não dormia durante a noite? Mal dormir, dormia até 2, 3 e depois... O que é que fazia para tentar dormir? Tomava volta alguma para um coisa? lado, nada. Via um bocadinho de televisão, então às vezes lá conseguia adormecer, mas mesmo assim não era descansar, porque à hora que me tinha que levantar estava na mesma cansado. Eu andei assim, andei, sempre a piorar, até que a parte final foi o choro. Sim. Do nada. Qualquer coisa o emocionava? Sim, o primeiro caso foi que eu fui ao casamento da minha afilhada e no meio da igreja, sem mais nem menos, os familiares, pronto, estás emocionado. Estava emocionado pela festa. Que ninguém sabia. A minha esposa sabia, ninguém sabia. Depois, logo na segunda-feira a seguir, estive 3/4 de hora para começar a trabalhar, porque eu andava de um lado para o outro a chorar. E até não que na sabia porquê? terça-feira, não. Só dizia que estava cansado, que precisava de férias. Na terça-feira a seguir, não, tenho que ir ao médico, tenho. Já não se suportava? Nada. Depois a parte familiar complicou porque deu discussão, porque eu estava mesmo... Era incompreendido também, não é? Sim, mas as pessoas não sabiam o que eu tinha. Pois claro. não sabia. E mesmo após isso, quase ninguém sabe, sabem mais agora porque eu não disse o que tinha, não é? Qual é a razão de... Então fui ao médico, fiquei logo com baixo medicado, mas depois a minha filha disse-me, vamos ao psiquiatra e psicólogo. Por isso tenho o acompanhamento da psicóloga. Filha é enfermeira, não é? É enfermeira. Sim. E aí agora, pelo menos, isso desapareceu, felizmente. Mas teve que mudar alguns hábitos? Não muitos. Toma medicação? Tomo medicação ainda. E isso tem-me... Ele deixa mais tranquilo, não é? Consigo dormir. Antigamente tinha que ser o despertador, não precisava de despertador, agora já acordo só com o despertador. Raras vezes acordo por mim. Isso foi bom. Além dos fármacos, também fez psicoterapia? Tenho seguimento da psicóloga. Tem seguimento, não é? Tem sido fundamental para conseguir recuperar. Para conseguir recuperar. Claro. Muito bem. Pedro, cada caso é um caso e nós gostamos muito de sublinhar cada vez que conversamos, porque há circunstâncias próprias da vida de cada um que levam. A sua história que leva a determinados estados. Sim. Mas podemos generalizar Sim, generalizando, porque muito temos ouvido falar de burnout na classe médica, inclusivamente. Não é? Sim. Em todas as classes profissionais. O burnout podemos traduzir como queimar até o fim. Classe médica, professores também? Também, os professores. Todas as profissões que estão em grandes cargas de pressão, de stress, têm muita tendência para que os seus profissionais entrem nesses estados de burnout, de pressão excessiva. Todos nós aguentamos a pressão e precisamos de pressão. Se nós não tivermos pressão para nos levantarmos, quase que não nos levantamos, é verdade. O problema é que quando estamos sujeitos a uma pressão excessiva, autopressão ou heteropressão, ou seja, pressão provocada por outros sobre nós, ou até a nossa própria pressão, quando a pressão é excessiva, nós entramos em stress e quando este stress é prolongado e crónico, entramos num estado de burnout
ou, clinicamente em Portugal também se pode dizer, esgotamento cerebral mesmo. E é um problema gravíssimo. E é um problema grave que temos que conversar, temos que falar muito, porque a grande responsabilidade, não só, mas a grande responsabilidade deste problema nos trabalhadores portugueses está muitas vezes na liderança das empresas que temos, que não têm cuidado com a carga, com a pressão que fazem sobre os seus trabalhadores e que muitas vezes exigem tanto, demasiado, criam condições tão desfavoráveis ao bem-estar das pessoas, que as pessoas não aguentam tanta pressão e entram nestes estados de pressão excessiva, de burnout, de esgotamento mesmo. Pedro, também terá que ver com a capacidade de resistência que cada um de nós terá, não é? Sim, mas todos temos um limite. Certo, o nosso limite pode ser mais alto ou mais baixo, mas esses limites podem ser ultrapassados. Pode não ser constante na vida. Sim. E ainda para mais. E claro, quando nós estamos bem emocionalmente, conseguimos aguentar mais pressão. Claro. Mas mesmo assim, temos que pôr sempre o foco na pressão excessiva. Qualquer pessoa pode estar sujeita a pressão excessiva. Como é que cada um de nós sabe que está a atingir esse limite? Há uma ideia que nós temos que ter, que nos confundimos muito, que é, as pessoas dizem assim, eu gosto de trabalhar sob stress. Todos nós dizemos isso. Mas isto é mentira e nós não devemos pensar nisto. Porquê? Nós gostamos de trabalhar sob pressão. Quando sentimos que estamos em stress é porque já partimos. Okay. Um avião, quando está em stress, ou um material, uma barra de ferro, quando o engenheiro mecânico quando diz, olha, a barra de ferro está em stress, quer dizer que já partiu, já há fendas. Portanto, a barra pode torcer, mas se partir está em stress. E muitas vezes nós percebemos que com tanta pressão estamos a ficar desorientados, estamos a ficar, como o Sr. Manuel estava a dizer, quando já não quero ir trabalhar. Sem controle emocional. Sem controle emocional. Já não consigo controlar as minhas tristezas e angústias, já choro por qualquer razão. Mas o principal sintoma, que depois perturba tudo o resto, são as insónias. As pessoas que estão sob stress estão tão preocupadas com as coisas do dia-a-dia que não conseguem dormir bem. E ao não dormirmos bem, aumentamos imenso o nosso cansaço, o nosso bem-estar, e é um ciclo que não para. E quando nós entramos mesmo neste esgotamento cerebral, neste burnout, o que nós temos que fazer é mesmo parar. Então a pessoa deve parar de trabalhar. Parar mesmo e entrar mesmo em baixa médica, porque as pessoas que não conseguem dormir bem de uma forma crónica, estão com estas emoções todas alteradas, com estas sensações de fracasso, que entram muito facilmente em depressão. O estado que o Sr. Manuel estava a falar era já um estado depressivo. Não quer dizer que ele tinha uma depressão antes, não. Sim. A pressão excessiva prolongada provocou depois estes estados mais depressivos. Mas no caso do Sr. Amaral, o Sr. Amaral já tinha tido uma depressão? Não. Ou um princípio de depressão? Tinha tido bastantes anos antes um esgotamento. Um esgotamento, sim. Pronto. Não é? E nestes este casos, quadro era de maior probabilidade, então? Pronto, não podemos particularizar porque o caso. Já, de facto, não somos todos iguais, Pedro, não é? Há quem saiba gerir melhor o seu stress e outros não. Há pessoas que nem respirar sabem, não é? É verdade, mas volto a dizer o que tinha a dizer. Certo? Se o nosso chefe for utilizar ações de bullying contra nós, que na questão profissional chama-se mobbing, não é? A palavra inglesa de agressão. Sim. Se nós formos agredidos pelos nossos colegas, não há capacidade de resistência possível. O Sr. Amaral, estiveram agora a dizer, estiveram-nos agora uma a ouvir, informação peculiar. Sabe os números de contribuinte da maior parte de nós? De cor? 60 a 70. 60 a 70 incrível. Ou 60 a 70 Ou seja, números? isso é um dom. 60 a 70 números inteiros. Isso não o perturba? Bem, isso ocupa-lhe a sua cabeça toda. Pois, mas não consigo. Isso é uma capacidade Aliás, sua. E, Não consegue esquecer. E muitos, uma grande parte deles não sei o nome da pessoa. Isso sou muito mau. Associa o número àquela imagem. Para a pessoa e é este sabe número. logo o número. Portanto, quando pedem as faturinhas, já sabe logo o número de contribuinte, não é preciso pedir. Bom, isto é uma boa capacidade, não é? Sim. O burnout não tem a ver com a nossa tendência para depressões ou para não tem a ver, ansiedade. apenas nos deram esta diferentes. informação porque é uma peculiaridade. São coisas diferentes. Mas provocam depressão, provocam muita ansiedade. Não é? Como é que nós podemos resolver isto se sentirmos que não temos essa compreensão por parte de quem nos lidera? Temos Vamos que perceber, desempregar? O que temos que perceber agora é como é que se trata e como é que se evita. São coisas diferentes. Ok. Trata-se parando o que estamos a fazer. Ou seja, o meu conselho mesmo é baixa médica, os dias suficientes para as pessoas conseguirem parar e começarem a dormir melhor.
Às vezes, nesta baixa médica, 15 dias, 3 semanas, se calhar, eu que não sou adepto da medicação, mas neste caso, uma medicação para dormir, para as pessoas pararem mesmo, têm que parar. É quase como tem que fazer a cura do sono, muitas vezes. Mas depois têm que evitar, quando estiverem bem, quando começarem a trabalhar, têm que evitar estes processos. Como é que se evita? De duas formas. Há duas causas que provocam isto e nós temos que evitar que estas duas causas ocorram. A primeira, uma das causas é a minha autopressão. Às vezes as pessoas entram em pressões excessivas por elas próprias, porque querem ser os melhores, porque não querem falhar, porque têm medo em falhar, medo de ser avaliados. E nós temos que entender que não temos que competir com os outros, temos que dar o nosso melhor. Só isso. E quando erramos e aproveitamos e aprendemos a fazer melhor. O erro é um processo de aprendizagem. Para Muitas vezes as pessoas criam nelas próprias uma pressão tão excessiva, não conseguem dormir por este excesso de ansiedade que elas próprias provocam. Tem que aprender provocam. a relativizar as coisas, encontrar espaços para ter hobbies, encontrar atividades que lhes relaxem. E as pessoas muitas vezes não estão habituadas a isso. Saber partilhar ao longo do dia os seus interesses. Isso. E os problemas, por exemplo, no caso do Sr. Amaral, ninguém à volta dele se apercebeu disto. Só a filha, porque a enfermeira tinha esta sensibilidade também. Sim, e percebeu que não estava bem. Ora bem. Pronto, mas é mais fácil depois os outros vezes estás deprimido. Não é bem deprimido, é outra condição. Mas quando o problema somos nós temos que mudar a nossa atitude perante a nossa vida. Mas a maior parte destes problemas não somos nós. São as circunstâncias que nos rodeiam. São os nossos colegas, são a carga de trabalho que estamos sujeitos e as nossas chefias. Então nós temos que tomar duas atitudes quando estamos perante ambientes tóxicos. A primeira é tentarmos perceber se não somos nós que estamos a levar aquilo demasiado a sério. Às vezes nós temos que ter a capacidade de tolerar as coisas, não levar tanto a sério os nossos colegas, o nosso trabalho e os nossos chefes. Às vezes não podemos levar a sério e levamos muito e somos afetados por isso. Mas a maior parte dos problemas, das causas, são de facto os ambientes tóxicos. Há muitas empresas tóxicas que nos fazem mal. E as pessoas, nesses casos, quando estamos nestes casos muito extremos, temos que ter coragem de mudar. Mudar de emprego, mudar de profissão, mudar de secção da nossa empresa. Porque nós temos que perceber que temos que ser felizes. Sim, o trabalho tem que ser um prazer tem que nos ajudar a ser também, felizes. Se por acaso, em alguma circunstância, o nosso trabalho não nos dá essa felicidade que precisamos, temos que mudar. Que tristeza será acordar de manhã e ter... Não ter vontade de trabalhar, não é? Não querer estar com aquelas pessoas. Me parece que 60% da população portuguesa vai já mudar de trabalho. Acho que é a grande maioria, não é? Que não está satisfeita. Se 60% da população portuguesa manifestasse a intenção de mudar de trabalho, sabe quem é que mudava? Era as FIAs. Provavelmente. Eram os líderes. Provavelmente se juntassem, não é? A maioria sentem-se injustiçados, não é? Ou porque ganham menos do que aquilo que acham que deveriam ganhar. Sabe o que é que eu digo às empresas? Eu falo com muitos empresários e pergunto-lhes muitas vezes, então como é que está o ambiente de trabalho? Está bom? E eles dizem, está muito bom. Eu digo assim, se fizessem inquéritos aos funcionários, como as melhores empresas fazem, constantemente, iriam perceber que afinal os empregados, os funcionários e colaboradores não estão felizes. Sr. Amaral, como foi a reação da sua entidade patronal? Neste caso do meu superior hierárquico. Sim. Liguei-lhe para tratar de outro assunto e, como já sabia que ia ao médico, amanhã vou ao médico e vou ficar de baixo. Vou parar. Só agora que avisa. Mas não ficou muito satisfeito. Passado 10 minutos ligou, olha, você vai, daqui a uns dias vai de férias. Nós estamos a falar do dia 18 de maio para o dia 20 de junho. Umzinho. Mas a coisa, eu fui mesmo e daí para cá a casa está a cair e eu vou embora porque não tem que ser mesmo assim. Primeiro está a saúde, sem saúde não se consegue fazer nada na vida. E foi o que eu fiz melhor, a partir daí senti-me muito melhor, comecei a fazer mais fins de semana fora e aliviou bastante, não é? Mas essa é preciso, houve um problema. Não, problemas há todos os dias. As empresas têm um problema que é precisar de colaboradores. E depois os colaboradores também têm, de vez em quando, um problema na vida. Claro. Adoecem, não é? Mas depois não há ninguém para substituir, não há ninguém para fazer isto. E aí é que começa o problema. E esta também é uma forma de pressão, não é, Pedro? É uma pressão. Esta é outra forma de pressão. É essa a pressão que falamos, não é? Exatamente. Esta é o peso da responsabilidade também, que o próprio
se impõe muitas vezes é e falta que lhe de põem. respeito pelas pessoas, não é? Respeitam muito os números e os objetivos e não percebem as que as pessoas são pessoas têm mais que ao ser número, felizes e e não. têm que ser respeitadas. Eu não estou a falar em casos nenhum concretos, não é? Sim, sim. Mas no Sim, geral, estamos no a geral, falar em geral, não é? falamos. E os líderes têm que mudar. Sim, Os tem que deixar de ver os líderes funcionários como números, não é? têm que pensar que as pessoas têm que ser felizes para produzirem. Porque muita gente fala do absentismo, que é quando os colaboradores não estão na empresa. Mas há um problema pior que o absentismo, chamado presentismo. É quando as pessoas estão na empresa, mas não produzem nada. Mas não estão. Pois, claro. Estão sem estar, não é? E Estão apenas os fisicamente. líderes só querem saber quem é que está de baixa, mas não é quem está a trabalhar e não produz, ou não está bem para produzir. Sim, também se falou muito de burnout na altura da crise no mercado financeiro, porque ninguém foi capaz de resistir à pressão, Claro. não é? Dos maus números, como se na vida tudo fosse perfeito também, não é? Nós também idealizamos muito, nós individualmente, também idealizamos muito. E Nós estamos aqui vamos para quase um que- determinado emprego, vamos para o melhor emprego do mundo, vamos ganhar muito dinheiro, vamos ter um grande carro, vamos ter um grande relógio, vamos ter determinadas marcas de roupa. Nós também sonhamos muito e às vezes sem ter o devido sustento. E depois há as tais profissões de risco, não é? As profissões que estão perante os traumas, os polícias, os bombeiros, Professores? não é? Os professores. Médicos? Esses não estão com os traumas, mas enfim, com a pressão excessiva. Meu amigo, se com tiver as uma cargas turma- horárias se tiver uma excessivas. turma difícil- Sim, não estava-me a lembrar desse caso. Sim. Pois sim, eles estão sujeitos a uma pressão Não, não. psicológica muito Constante. grande, é verdade. Sim. E todas estas profissões, algumas têm estas tendências que potenciam estes estados de pressão excessiva. Mas a sociedade tem que resolver isso. Temos que criar sistemas de arrefecimento desta pressão para que os profissionais sejam felizes. Está a haver uma boa tendência agora. Eu estou a ver as empresas todas com esta sensibilidade. Há muitos prémios das melhores empresas para trabalhar e isto está-se a criar aqui uma boa onda. É, Não é boas Eu só espero que estas mas ainda conversas boas também práticas. sirvam para isso, E não tem é? que se falar nisso, tem que Sim, se falar, sim, que era para que Olha. isto não seja um estigma e pensarmos que está tudo bem. Não, E o não nosso está tudo bem. tempo Nosso esgotou-se, tempo senão terminou. a nossa regia entra em burnout também. Também. Portanto, Não é que não obrigada. entres todos os dias, não é uma pessoa que entra E depois todos nós é os que dias. ouvimos. Obrigada. obrigado. Senhora Amaral, não se Obrigada. esqueçam das bananinhas amanhã, se for possível. Todos os dias nos traz bananinhas. Aqui para o estúdio. Muito obrigado, Obrigada. ambos. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos? Vamos já para o Já intervalo ou voltamos. temos que falar no nosso passatempo ainda? Há muito pensavas que tempo. escapava. Há muito tempo que não falávamos no nosso passatempo. Temos Então. muito dinheiro para si, caso ligue o 761. Temos 15 mil euros Isso. e temos uma viagem à Madeira para 2 adultos e 2 crianças. Maravilha. Só lhe vai custar €1 mais IVA a inscrição. Vale a pena, porque ganha então, tem a possibilidade de ganhar os 15 mil euros e a viagem à Madeira, desfrutar desta belíssima paisagem, de uma ótima gastronomia e da hospitalidade dos madeirenses. Olha que rica praia. Que bem, ai, que Ai, bom. que maravilha, ai, que saudades. Ai, ai. Ligue, de que é que está à espera? Ligue uma vez que seja, então pode ser realmente o seu dia de sorte, ganha este dinheirinho e vai de férias. E é com já a no família próximo ainda por sábado cima. que vamos fazer a Pois entrega é, dia 1 de destes. fevereiro. destes, É quando anda à roda. Ajudem-nos lá. Onde é que vai ser o Aqui Portugal? Chaves. Chaves! É Chaves. Aproveita e come um pastelinho de chaves também, que o adérito, caso não consiga comê-lo, o adérito traz, que é o nosso companheiro de trabalho e oferece vem cá os pastéis amanhã. de chaves. Amanhã vamos ter pastéis de chaves. Não sei se eles trazem, olha, desde já avisamos que Boa gostamos ideia. muito. Já não há motivo para entrar em burnout, é o que é. Um abraço então aflito. para os nossos amigos de Chaves que vão acolher o Aqui Portugal e pode ser consigo que a sorte queira ter uma conversa próximo das 8 da noite, quando o Aqui Portugal lhe entregar 15 mil euros e 4 viagens à Ilha da Madeira. Muito bem, agora sim, vamos para intervalo e já voltamos. Até já. Até já. Os temas que hoje o professor Pinto da Costa irá comentar têm em comum a violência. A doméstica na terceira idade e a que ocorre em contexto escolar. Apesar de todas as campanhas de sensibilização e da crescente quantidade de informação disponível, os casos de violência com vítimas graves sucedem-se a um ritmo preocupante. Quer saber qual é a opinião do professor Pinto da Costa? Fique connosco e descubra já a seguir.